A Serra Gaúcha, com suas paisagens de tirar o fôlego e o cheiro de vinho e pinho, era o refúgio da minha família. Aos 19 anos, eu me sentia dividida entre a vida agitada da cidade e a tranquilidade do campo. Minha mãe, uma arquiteta renomada, havia se casado com Marcelo, um enólogo charmoso e misterioso, após um divórcio doloroso. Ele era um homem de seus 40 e poucos anos, com um sorriso enigmático e olhos que pareciam guardar segredos antigos. Eu o conhecia há poucos meses, mas a presença dele já havia virado meu mundo de cabeça para baixo. Você já se sentiu atraída por algo que sabe que é proibido, mas que te chama com uma força irresistível? Marcelo era diferente dos homens que minha mãe costumava se envolver. Ele era culto, sensível, e me tratava com uma atenção que eu não estava acostumada. Mas havia algo mais, algo que me atraía e me assustava ao mesmo tempo. Seus olhos, de um verde profundo, se demoravam em mim de uma forma que me deixava com um calor estranho no peito. Meu corpo, com suas curvas recém-descobertas e seios fartos, como 2 melões maduros, parecia reagir à sua presença de uma forma que eu não compreendia totalmente. Era uma descoberta, um despertar. Aquela nova fase da minha vida, que prometia ser apenas uma adaptação, começava a ganhar contornos de uma promessa narrativa. Os fins de semana na Casa da Serra, antes momentos de paz, agora eram carregados de uma tensão sutil. Eu me pegava observando Marcelo, a forma como ele se movia, a maneira como ele falava sobre vinhos. Minha mãe, absorta em seus projetos, parecia alheia à minha confusão interna, e isso só aumentava minha culpa. Eu tentava me aproximar dele, com desculpas banais, como pedir para ele me ensinar sobre vinhos ou sobre a história da região. Ele sempre me atendia com paciência, com um sorriso que me desarmava. Era um jogo perigoso, uma dança de sedução velada. Eu me vestia de forma mais provocante, usava perfumes mais sensuais, buscando a atenção dele, um olhar, um toque que confirmasse meus desejos. Aquele dilema moral, que antes era um sussurro, agora gritava em minha mente. A atração pelo meu padrasto, um tabu, uma linha que eu nunca pensei em cruzar, parecia naquele momento uma oportunidade única, um caminho para uma transformação pessoal. Um dia, minha mãe viajou para uma feira de arquitetura e ficamos sozinhos na Casa da Serra. A casa parecia mais silenciosa, mais vazia, mas ao mesmo tempo carregada de uma eletricidade que me consumia. Eu me pegava buscando desculpas para estar perto dele, para conversar, para sentir sua presença. Ele, por sua vez, parecia mais à vontade, mais relaxado. Conversamos sobre a vida, sobre meus sonhos e ambições. Eu, que sempre fui uma garota com um talento especial para a fotografia, com uma mente voltada para a liberdade de expressão e a busca por uma vida autêntica, me vi falando sobre meus medos, minhas inseguranças. Ele ouvia com atenção, seus olhos fixos nos meus, como se pudesse ver através da minha alma. Era uma conexão que eu nunca havia experimentado antes, uma intimidade que me deixava vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente forte. Aquele homem, que eu conhecia há tão pouco tempo, estava me desvendando, camada por camada. Ele me contou sobre sua própria experiência transformadora no passado, sobre como a vida o havia ensinado a valorizar os momentos, a buscar a felicidade em cada detalhe. Sua voz era um bálsamo, suas palavras, um convite. Senti uma atração magnética, uma força que me puxava para ele. A conversa fluiu para um terreno mais perigoso, mais sensual. Ele elogiou minha inteligência, minha beleza, a forma como eu me portava. Seus olhos desceram para o meu decote, e um sorriso malicioso brincou em seus lábios. Senti meu rosto corar, mas não desviei o olhar. Era um jogo, e eu estava disposta a jogar. Aquele dilema moral, que antes era um sussurro, agora gritava em minha mente. A infidelidade, um tabu, uma linha que eu nunca pensei em cruzar, parecia naquele momento uma oportunidade única, um caminho para uma transformação pessoal. O clímax veio de forma inesperada, mas inevitável. Estávamos na adega, degustando um vinho, quando ele se virou para mim. Seus olhos encontraram os meus, e um silêncio pesado pairou no ar. Eu sabia o que ele queria, e para minha surpresa,
Eu também queria. Aquele momento de tensão emocional e sensual era palpável, quase sufocante. O som do vento lá fora parecia distante, abafado pelo som do meu próprio coração batendo descompassadamente. Eu estava à beira de um precipício, e a queda parecia incrivelmente tentadora. Eu me aproximei, e ele não recuou. Nossos rostos estavam a centímetros de distância, e eu podia sentir sua respiração quente em meu rosto. Fechei os olhos, esperando o beijo, o toque que confirmaria meus desejos mais profundos. Mas o beijo não veio. Em vez disso, ele colocou a mão em minha cintura, um toque gentil, mas firme. Isabela, ele disse, sua voz suave, mas com uma autoridade que me fez abrir os olhos. Eu sei o que você está sentindo, e eu entendo, mas isso não pode acontecer. Senti uma pontada de decepção, mas também um alívio. Ele continuou. Você é uma garota brilhante, cheia de potencial. E eu te vejo como uma filha. Eu não faria nada para te machucar, ou para machucar sua mãe. Suas palavras, embora dolorosas, eram um bálsamo para minha alma. Ele havia visto através de mim, mas em vez de se aproveitar, ele me protegeu. Aquele traço marcante de personalidade, a frieza, que eu havia percebido nele, era, na verdade, uma força interior, uma integridade que eu admirava. Naquele momento, a confusão psicológica que me atormentava se dissipou. A atração se transformou em respeito, em admiração. Ele me abraçou, um abraço paternal, e eu senti uma paz que eu não havia sentido em muito tempo. Aquele encontro casual, que começou com um olhar, culminou em um ato de pura compaixão, um segredo do sucesso em um universo paralelo, onde as regras do amor eram diferentes. Voltei para o meu quarto, para a rotina, para a vida que eu havia construído. Aquele segredo, aquele momento de quase infidelidade, ficaria guardado em mim, uma lembrança vívida de uma noite que mudou tudo. A complexidade das emoções e decisões, a dualidade da vida, tudo se manifestava naquele retorno silencioso à minha realidade. Aquela noite, que começou com uma tensão inicial, terminou com um loop narrativo aberto, uma promessa de que a vida, assim como as histórias, é cíclica e que alguns mistérios ou dilemas não resolvidos podem voltar em outras histórias. Aquele símbolo recorrente, o cheiro de vinho, ficaria gravado em minha memória, um lembrete constante daquele romance proibido que se transformou em um relacionamento respeitoso e da minha própria transformação pessoal.